Estruturas de repetição. E aqui nessa aula você vai entender como o seu programa ele pode executar uma determinada rotina infinitas vezes, tá? Como que a gente pode deixar o nosso programa repetindo um código quantas vezes for necessário, ok? Primeiro, para você entender o que é uma estrutura de repetição, você precisa lembrar dos desvios de fluxo que ocorrem quando ele acontece uma expressão e execução de um código diferente do que ele executaria se aquela expressão não tivesse sido verdadeira. Como assim? Vamos ver aqui, por exemplo, esse código. Veja só, o bloco de repetição ele acontece enquanto uma condição for verdadeira. Então imagine ele um bloco, beleza? De desvio de fluxo, um bloco de execução que ele executa algo enquanto uma condição é verdadeira. Tá, quais condições você está falando? As condições que a gente analisa com os comparadores numéricos e os comparadores lógicos. Então, enquanto um contador, por exemplo, for menor que 10, eu fico aqui fazendo alguma coisa. É um exemplo, beleza? Então, o enquanto ou while funciona como um bloco de repetição, assim como um bloco de decisão funciona. Ele executa algo infinitas vezes, desviando o fluxo do seu programa, o fluxo natural de execução, beleza? Então, a gente pode reescrever com enquanto while, condição verdadeira, faz algo, beleza? Eu coloquei aqui um programinha que a gente vai para a prática também, para a gente extrapolar algumas condições. Um programa básico seguinte, em que eu declaro um contador, eu verifico com a expressão while, então enquanto ou while contador for menor que 10, eu faço algo, beleza? Esse algo aqui é mostrar na tela. Só que esse mostrar na tela tá um pouquinho diferente. Aqui você vai entender logo mais como que esse mostrar na tela funciona, beleza? Mas se concentra aqui. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu faço alguma coisa, ou seja, escrevo o meu nome na tela e para que esse while não fique em uma condição infinita, ou seja, uma condição que esse contador nunca chegue a 10, eu incremento esse contador de 1. Sim, eu estou incrementando aqui. Na primeira execução, esse contador é igual a 1, então ele vai pegar, somar 1 com 1, logo o contador passa a ser 2. E assim a gente cria uma variável autoincrementável. Ele vai incrementar a cada vez que esse while executar. Assim, no momento que o contador ele for, por exemplo, o valor 11, ele vai deixar de executar isso daqui e continuar o fluxo natural de execução. A melhor forma da gente enxergar isso na prática é aqui brincando com o nosso programinha. Então eu já tenho aqui o nosso contador, eu já tenho aqui o while e agora eu vou executar ele no nosso Google Chrome para que você possa entender. Eu arrastei ele já para cá, estou com o meu console aberto. Por que eu estou com o console aberto? Porque nesse caso aqui, o console log, ele mostra o que eu escrever aqui, igual o alert, só que ao invés dele mostrar na tela, ele mostra pra gente nesse console. Então vou pressionar F5 e ele mostrou aqui Felipe. Ele colocou o número 10 aqui na frente. Isso é em função do Google Chrome que ele mostra aqui pra gente o número de vezes que essa mensagem apareceu. Para que a gente possa tornar isso bem passo a passo, a gente vai fazer o seguinte: contador mais Felipe. Sim, dá pra gente somar um número, uma variável numérica com texto. Nesse caso aqui, ele vai ficar dessa forma. Ele vai colocar o 1 na frente e espaço Felipe até chegar no 10. Beleza? Então, o que acontece se por um acaso eu somar o meu contador de 2? O que vai acontecer? Eu vou ter então a execução do 1 até o 9, beleza? Porque a hora que ele chegar no 9, o contador soma 2, vira 11, ele sai desse fluxo de execução. Para ficar mais claro ainda, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse console log e vamos colocar o seguinte, ó, seguinte mensagem: fim da execução, beleza? Eu vou rodar esse carinha novamente e ele colocou aqui, do 1 até 9, fim da execução. Se eu somar de 3, por exemplo, o que eu tenho? Do 1 até o 10, beleza? Se eu somar aqui de 4, eu tenho 1, 5 e 9. E aqui, se eu somar de 5, eu tenho do 1 ao 6, beleza? Então, é dessa forma que o while funciona. Mas como eu disse, qual é
o grande problema do while. O grande problema do while, quer dizer, não é o problema do while, é do cara que programa o while, é que se por um acaso ele esquecer de colocar essa expressão aqui que incrementa esse contador, o seu programa não sabe. Ele vai ficar esperando ad infinitum esse contador se tornar 10. Se você nunca incrementar esse contador, ele vai ficar com essa situação. Olha só, o programa vai ficar num looping infinito e ele vai ficar mostrando aqui essa mensagem, no meu caso aqui, 15.000 vezes, beleza? Para então evitar que isso aconteça, você precisa colocar, nesse caso aqui, o nosso contador, ok? Ele até deu uma travada aqui, vamos colocar o F5 de novo, logo ele vai aparecer, fechou? Então você precisa ficar bastante atento a essa situação. Lembrando que o while, ele não precisa comparar só com um número fixo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, var limite, e eu vou colocar aqui 10, e eu posso comparar aqui, ó, limite. Eu posso também utilizar não só a comparação menor igual, mas eu posso utilizar isso daqui. Eu posso utilizar aqui nesse caso o igual. Eu posso ainda incluir operadores lógicos, ou seja, eu posso fazer com que essa expressão funcione da mesma forma que o if. Então, essa expressão você deve ler exatamente como você lê do if. A diferença é que o if ele executa o desvio de código apenas uma vez, enquanto que o while executa esse código quantas vezes for necessário até que essa condição seja verdadeira, beleza? Então fique bastante atento com isso. O while também, ele não tem else, você não consegue colocar um else aqui ou uma condição de desvio contrário dessa daqui que você colocou, beleza? Então fique atento a essa situação, o meu programa está executando até aqui, até agora, beleza? A melhor forma de você fazer com que cesse isso é fechando, eu não vou fechar senão vai parar a minha execução, vou deixar ele assim, vou judiar do meu computador. Então ele está já executando 145.000 vezes, tá bom? Fique atento a essa condição, ao incremento da variável da condição de parada, beleza? E o que tem aqui de expressão é basicamente o que a gente tem aqui no if, beleza? Então é isso, enquanto o meu programa aqui fica executando, eu termino a nossa aula para a gente ir já para os finalmente. Lembrando que se você está curtindo essa aula, se você tem alguma dúvida, não deixe de entrar no Clã VIP. Caso você não tenha acesso ao Clã VIP ainda, eu vou deixar um link nesse vídeo para que você tenha acesso, beleza? Para você aproveitar todo esse conteúdo, basta você baixar o anexo, além de participar da comunidade e deixar o seu depoimento, o que você está achando do curso, deixar dúvidas, elogios, sugestões, enfim, escrever lá o que você quiser. Um forte abraço. Tchau, tchau.